E aí, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível para dentro da nossa própria cabeça. A missão? Descobrir como é que a eletricidade de bilhões de neurônios, minúscula, se transforma naquelas ondas que a gente vê num eletroencefalograma, o famoso EEG. Bora lá desvendar esse mistério? Pois é, a grande pergunta é exatamente essa. Como que uma faísca, uma coisinha elétrica minúscula de um único neurônio, algo que a gente nem sonha em ver, vira isso, esse padrão complexo de ondas no exame de EEG? Parece mágica, né? Mas não é. É uma jornada de escala, do super pequeno para o grande, e a gente vai percorrer cada etapa dela. Ok, então para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai lá na origem de tudo, a faísca elétrica cerebral. Depois, vamos ver como os neurônios se juntam numa verdadeira sinfonia. Daí, a gente segue a jornada do sinal, que não é fácil. Aprende a decodificar as ondas cerebrais e, para fechar, a gente vê como o EEG funciona na prática, no dia a dia. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo, a origem de tudo mesmo, é a unidade fundamental do cérebro, o neurônio. É aqui, bem aqui, que nasce a eletricidade que se transforma em tudo que a gente pensa, sente e faz. Imaginem só, um neurônio quando está quietinho, em repouso. Ele é tipo uma pilha, uma bateria minúscula, sabe? Totalmente carregada, só esperando o momento de entrar em ação. Ele fica ali mantendo uma diferença de potencial elétrico de uns menos 70 milivolts. E o que mantém essa carga? Uma maquininha incrível que trabalha sem parar, chamada bomba de sódio-potássio. Mas aí, quando esse neurônio recebe um estímulo, pau! Acontece o que a gente chama de potencial de ação. É um pulso elétrico e é rápido, mas muito rápido mesmo, coisa de 1 milissegundo. E o mais legal é que é um evento tudo ou nada. Ou seja, ou ele dispara com força total, ou ele simplesmente não dispara. Não tem meio termo. É esse o sinal básico que os neurônios usam para conversar. Certo, agora atenção aqui, porque esse é um ponto que confunde muita gente. É um detalhe super importante. A gente poderia pensar que o EEG é só a soma de todos esses PAOs, de todos esses potenciais de ação, certo? Mas não é. O EEG que a gente mede lá na superfície, no couro cabeludo, não mede diretamente esses disparos individuais. Eles são rápidos demais e muito caóticos para serem ouvidos de longe. Então, fica a pergunta: o que o EEG está medindo, afinal? E a resposta para essa pergunta nos leva direto para a nossa segunda parte. O segredo não está no grito de um neurônio sozinho, mas sim na maneira como milhares deles se unem para cantar em coro. É como uma orquestra. A palavra-chave aqui é sincronização. O que o EEG consegue pegar de verdade são os chamados potenciais pós-sinápticos, ou, para facilitar, PSPs. Pensem assim. Se o potencial de ação é um estalo rápido, um pico, os PSPs são mais como uma ondinha. São correntes elétricas mais lentas, mais graduais, que rolam nos dendritos quando um neurônio passa a mensagem para o outro. E por serem mais lentos, eles têm tempo de se somar. Essa ideia aqui resume tudo perfeitamente. Pense num estádio de futebol lotado. Se todo mundo estiver conversando ao mesmo tempo, de longe o que a gente escuta? Só um zumbido, um barulho de fundo, né? Nada se destaca. Agora, e se todo mundo gritar gol junto? Aí sim, o som viaja, é poderoso. Com os neurônios, a lógica é exatamente a mesma. Se a atividade for caótica, um anula o outro. Mas se for sincronizada, aí a gente tem um sinal forte. Então, vamos juntar as peças. O processo é mais ou menos assim. Primeiro, acontecem aqueles PSPs, as ondinhas. Aí, milhares de neurônios bem específicos, os neurônios piramidais, que por sorte já estão todos alinhadinhos, como soldadinhos no córtex, disparam ao mesmo tempo, de forma síncrona. Cada um deles cria um mini campo elétrico, um dipolo. E quando a gente soma a força de todos esses milhares de mini campos, a gente tem um campo elétrico grande bastante para ser detectado lá de fora. Olha só que legal essa imagem, ela mostra isso perfeitamente. Dá para ver a organização quase geométrica desses neurônios piramidais no córtex. Eles estão todos de pé, alinhados. É justamente essa organização, essa arquitetura, que faz com que os pequenos campos elétricos de cada um se somem, em vez de se cancelarem. E aí sim, eles criam um sinal forte o suficiente para viajar até a superfície do crânio. Beleza, então o sinal nasceu. Temos um campo elétrico forte gerado pela sincronia de milhares de neurônios. Mas a história não acaba aí. Na verdade, agora começa a parte difícil.
Esse sinal tem uma verdadeira corrida de obstáculos pela frente até chegar nos eletrodos. Esse sinal precisa atravessar primeiro o próprio tecido do cérebro, depois o líquido cefalorraquidiano, que é tipo um amortecedor. Aí vem o grande desafio, o osso do crânio. E por fim, o couro cabeludo. Cada uma dessas camadas vai, de certa forma, abafando e distorcendo um pouco a sinal. E o grande vilão dessa história toda é o crânio. O osso do crânio é um péssimo condutor de eletricidade. Ele funciona quase como um isolante. E o resultado disso é que ele enfraquece o sinal não um pouquinho, mas cerca de 100 vezes. Pensem nisso. O sinal que chega no eletrodo é 100 vezes mais fraco do que o sinal original lá no cérebro. É uma perda brutal. E é por causa dessa jornada toda cheia de obstáculos que o EEG tem uma característica muito marcante, uma troca. Por um lado, ele é incrível para dizer quando algo acontece no cérebro. A resolução temporal dele é excelente, na casa dos milissegundos. É como ter um cronômetro super preciso. Por outro lado, ele é bem ruim para dizer onde exatamente aquilo aconteceu. A resolução espacial é baixa. É como ouvir um trovão. A gente sabe na hora que ele aconteceu, mas é difícil dizer de onde ele veio exatamente. Ok, o sinal, mesmo fraquinho, sobreviveu. Ele chegou, foi captado pelos eletrodos e, claro, amplificado milhares de vezes. O que a gente tem na tela do computador agora é um monte de linhas subindo e descendo, um rabisco elétrico. E aí, como que a gente transforma esse rabisco em informação de verdade? Como é que se decodifica essa linguagem do cérebro? A gente faz isso quebrando o sinal em suas partes através de uma coisa chamada análise de frequência. É como pegar uma música e separar os sons graves, os médios e os agudos. O sinal do EEG é decomposto nessas bandas de frequência. E cada banda, cada nota, está ligada a um estado mental diferente. As ondas delta, bem lentinhas, aparecem no sono profundo. As teta, na sonolência. As alfa, quando a pessoa está relaxada de olhos fechados. As beta, quando está alerta, pensando. E as gama, em tarefas cognitivas mais complexas. E tudo isso nos traz, finalmente, para a nossa última parte, porque toda essa teoria, desde a faísca lá no neurônio até a gente conseguir ler essas bandas de frequência, não é só curiosidade acadêmica. Isso tem aplicações muito práticas e muitas vezes vitais. Na prática clínica, no dia a dia dos hospitais, o EEG é uma ferramenta fundamental. Ele está lá monitorando pacientes em estado grave na UTI, é considerado o padrão ouro para diagnosticar epilepsia, ajude os anestesistas a saberem se o paciente está realmente dormindo numa cirurgia e é uma das peças-chave no processo de confirmar a morte encefálica. São aplicações realmente críticas. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. Foi uma bela jornada, né? A gente começou com a faísca de um único neurônio. Viu como a sincronia de milhares deles cria uma verdadeira sinfonia elétrica? Acompanhamos a luta desse sinal para atravessar o crânio e finalmente aprendemos a traduzir esse sinal em ondas que nos dizem se estamos dormindo, relaxados ou concentrados. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o EEG é, no fundo, a tradução em larga escala da nossa microeletricidade cerebral, da nossa sinfonia de neurônios, o que será que essas ondas realmente dizem sobre quem nós somos?